Fala pessoal, Lancast na área, chegando mais um programa aqui para você e toda a sua família ser edificado na prática de uma boa palavra e de um bom testemunho. E hoje o convidado especial é o pastor Bruno de Oliveira. Seja bem-vindo! Obrigado, meu nobre. Pastor, seja muito bem-vindo. E nós vamos rodar uma vinheta hoje. Nunca rodei, nós vamos rodar uma vinheta hoje. Eita glória! Vinheta de Seja Bem-vindo, que roda a vinheta. Então, maravilha, viu? Chat, fechou. Pastor, como eu disse, seja bem-vindo. Novidade incrível aqui. Pastor Bruno. Bruno de Oliveira, hoje o nosso convidado especial. Pastor, é uma honra ter o senhor aqui A honra é no minha. nosso programa. E eu sei que tem conteúdo maravilhoso hoje, externados, vindo da parte de Deus, daquilo que Deus já fez na sua vida, vai continuar fazendo. Sim. E daquilo que ele ainda vai fazer. E a gente sabe que tem uma obra muito grande. Conheço o ministério do pastor, já me identifiquei, porque isso é muito poderoso. E eu sei que tem coisas muito extraordinárias vindo da parte de Deus para a sua vida e para a vida de quem vai assistir esse podcast hoje. Glória a tá? Deus. Pastor Bruno, fica à vontade, pode falar quem é o pastor Bruno de Oliveira. Eita benção, o homem me apresentou aí de uma forma aí que eu até fiquei constrangido. Meu nobre, obrigado aí por ter abrido o espaço aí, né? Ter abrido as portas aí pra gente estar, né, falando um pouquinho, né, falando de Jesus, falando da nossa trajetória. Glória a Deus. Né? Que Deus seja louvado pela sua vida Amém. e toda a equipe, né? Meu pastor, o Bruno é um homem casado, né? Que Tenho benção. 37 anos, né? Minha esposa tá aqui comigo, nos me acompanhando, tá bastidores. nos bastidores, né? Minha filha Lavínia, né? Minha filha tem 10 anos, né? Tem o Breno, né? Tem 14 anos agora, né? São uma bênção na minha Glória vida. a Deus, que Né? maravilha. E eu sou um homem muito intenso, né? Eu sou um cara que sou reativo. Né? O Senhor, ele colocou algo que é interessante, né, dentro do meu coração, que é essa intencionalidade, né, de ser realmente aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Né? Glória a Então, Deus. eu louvo a Deus, né, por isso, né, e eu sou... Eu já ia te perguntar se essa intencionalidade era estratégica do Bruno ou algo que Deus despertou no seu coração. Isso eu acho que junta as duas coisas. As Né? duas coisas. Eu creio que tem a parte de Deus, né? Aquilo que Deus introduz, né? No homem, né? E isso é acoplado com o seu chamado, com o seu propósito. E isso também tem a parte que é a reativa, né? Que é a parte do homem, que é a parte da resposta. Né? Ou seja, Deus ele determina algo para o homem, um propósito, e o homem precisa responder a esse chamado. Que maravilha. Né? Então, isso acopla as duas coisas. Então, É o famoso unir propósitos, unir né? propósitos. E isso é tão poderoso, pastor, porque essa questão de unir propósitos vai muito além daquilo que a gente imagina, né? Isso. Conforme a palavra de Deus diz, né? Que o Senhor, ele conhece pensamento, palavras e obras, e muito além daquilo que a gente imagina, são obras que ele faz Verdade. na vida do homem. E por falar em obras que ele faz na vida do homem, antes do pastor Bruno vir a ser pastor, ele foi, de fato, uma pessoa Sim, no mundão, né? Correto? correto. Então, tipo assim, eu queria que o senhor falasse para nós quem era o Bruno anterior, antes de conhecer Jesus. Que isso, para quem está assistindo o programa, desperta um grande interesse Sim, claro. do antes e o depois, e o porquê dessa transformação toda. Claro. Isso é uma pergunta bem interessante e também uma pergunta que é talvez o que as pessoas sempre se perguntam, né? Porque a maioria das pessoas que a gente tem contato, as pessoas sempre perguntam, você sempre foi da igreja? Essas tatuagens você fez agora? Então essa pergunta ela é bem importante, né? Eu nunca fui cristão, né? Eu fui ser cristão agora, né? Depois de adulto, Sim. chegar a uma certa idade. Sim. Né? Fui uma pessoa que não cresceu em um berço evangélico, Sim. não tinha pais evangélicos, né? Pelo contrário, né? Era a minha mãe
bebia, fumava. Meu pai também bebia e fumava bastante, Sim. né? Então, eu nunca tive essa referência, né, cristã, religiosa. E sempre fui um rapaz que sempre pensei grande. Pensei, desde a infância, às vezes, escutava bastante quando ia... Isso aqui é até interessante. Quando eu tirava férias, né, desde novo assim, eu tirava férias na casa do meu primo Daniel, e o pai e a mãe dele, eles são da igreja Deus e Amor até hoje. Né? Então, desde novo, assim, de adolescente, eu tirava férias de escola, ia para lá. Que O legal. meu contato, né, com a espiritualidade foi lá, Sim. era lá. Então, quando eu chegava lá, era um ecossistema, um ambiente totalmente diferente. Minha tia naqueles louvores, Lauriette, Eita. né, Cassiana, aqueles louvores mais Aham. raiz, né? Meu tio, um cara bem centrado ali de oração, né? E sempre rigoroso e rígido, né? Com as coisas, até com cuidado com os filhos, né? Então, ali eu tive o meu contato, né? Com a espiritualidade, né? Com a religião. Aham. E aquilo ali eu sempre via, minha tia escutava muito pregação, e eu lembro uma vez que ela estava escutando Marco Feliciano, né, pela Que rádio, uma maravilha. pregação do Marco Uhum. Feliciano. E ali eu lá brincando com os meninos lá e tudo na sala, e a pregação comendo solta, e ali eu comecei a prestar atenção na forma que ele ministrava. Ele era intenso, Sim. ele era intenso. E aquilo ali eu arrupiava todinho. E no meu pensamento eu falava, quando eu crescer, se um dia eu for para a igreja, eu quero pregar igual o Marco Feliciano. Que top. Né? Então ali foi o meu primeiro contato, e quando eu tive Isso novo, né? Quando isso criança. novo, adolescente, de Quantos anos mais 13 ou menos? 13 anos, anos. 13, 14 anos mais ou menos, Aham. né? E foi o meu primeiro contato com a religião, né? E a espiritualidade, e também o desejo no meu coração de um dia me tornar um pregador do evangelho. Ah, você já tinha esse desejo Eu, quando eu, novo? eu comecei a ter desde quando eu frequentava a casa da minha tia, né, que eu Entendi. escutava as pregações, então aquilo ali acendia uma chama em mim. Sem ela perceber, sem nada, ela automaticamente ela estava plantando uma semente no meu coração, É sim. plantando uma semente, né? Então, ali eu sempre pensei, falei assim, quando eu crescer, quando eu chegar a uma certa idade, quando eu pregar, eu quero pregar igual a Marco Feliciano. Eu tinha ele, tipo assim, como uma referência de Uma pregação. referência de Meu pregação. coração, ele sempre ardeu para pregação da palavra. Sim. Nunca ardeu por pastoreio, Entendi. né? Então, desde adolescente. A minha infância, ela não foi uma infância muito boa, né? Como todos nós, né? Às vezes a gente vem e fala um pouco da nossa infância mesmo, Uhum. né? Daquilo que a gente lembra. As pessoas às vezes até acham que a gente está fazendo sensacionalismo, mas não é, né? A nossa geração, ela foi uma geração muito sofrida. Sim. Foi uma geração muito sofrida. Eu me lembro que eu morava em um cômodo só na minha casa para eu, meu irmão Maico, a minha irmã Arielle, meu pai e minha mãe. Uhum. Né? Então a gente dormia em beliche, né? Eu dormia com meu irmão, a minha irmã dormia em cima, meu pai e a minha mãe forrava cobertas no chão para poder dormir. Então a nossa infância, ela foi uma infância sofrida. Foi uma infância sofrida. E isso trouxe muitos traumas, né? Trouxe muitos traumas para a minha vida, né? Às vezes até hoje eu me pego pensando assim tudo, só que a gente tem que ter uma artimanha ali, gerar um Sim. bloqueio ali para a gente poder seguir em frente. Mas a minha infância ela não foi boa, foi uma infância sofrida, né? Não que a minha mãe deixava faltar, mas eu tive muitos problemas com meu pai, né? Com meu pai,
Hoje eu entendo com a mentalidade que eu tenho, com a mente que eu tenho, a cabeça que eu tenho, eu entendo que o meu pai me entregou aquilo que ele recebeu do pai dele. Com certeza. Né? Então, eu não posso julgar ele hoje, mas lá atrás eu julgava. Uhum. Lá atrás eu julgava Porque muito. você não tinha um entendimento de agora, né? Não tinha um entendimento, né? Então, eu sofri muito com meu pai. Sofri demais. Eu lembro quando eu tinha passado da 4ª série para entrar para a 5ª série, ia para o colégio. Né? Eu lembro uma vez que meu pai chegou em casa e meu pai sempre foi um cara que ele gostava das coisas bem organizadas. Sim. Né? Ele deixava tarefas e demandas para a gente poder fazer. E como eu era o mais velho, né? Então eu já tinha que tomar conta. São quantos irmãos? Hoje são 4 irmãos no total, com meu irmão Matheus. Né? Sou eu mais velho, eu tenho a Arielle, minha irmã, meu irmão Maicon. A sua irmã eu conheço, você acredita? Eita. Já vi ela em alguma igreja, eu não lembro qual, mas eu conheço ela. Eu acho que você deve ter visto ela lá na nossa igreja também. Eu acho que na primeira vez que o senhor foi lá. Não, na primeira eu não vi, não. Você acredita? Eu não vi. Não, mas eu conheço ela. Então eu conheço e ela também me conhece. Conhece. Então nós também família. Mas enfim, então era 4 irmãos. 4 irmãos. Você era o mais velho. Mais e o velho. paizão pegava no pé. Pegava demais. Meu pai, ele sempre exigia muito de mim, sabe? Mas, até concluindo o raciocínio que a gente estava, quando eu comecei a ingressar para o colégio, na 5ª série, para a gente poder começar as aulas, eu lembro que as aulas iria iniciar na semana, né? E o meu pai um dia chegou em casa, eu não sei se ele estava bem, se passou alguma coisa no seu trabalho, mas ele implicou comigo por causa do quintal, né? Menino, você não vai limpar o quintal? Não, eu falei, seu pai, tô varrendo o quintal. E eu tava varrendo o quintal. Eu tava com a vassoura na mão varrendo o quintal. Só que eu não tava varrendo do jeito que ele queria. Entendeu? Né? Pelo fato de eu ser um adolescente e ele não entender isso. Né? E ali ele descarregou a raiva dele em mim. Né? Ele me bateu, a correada pegou na minha cara, da fivela, ficou marcado. Eu lembro disso, que isso foi uma cena que ficou muito forte em mim, até pouco tempo. Isso eu remoía muito, até eu liberar o perdão pro meu pai. Mas a minha mãe, ela quando ela chegou, eu lembro da minha mãe, a cena dela olhando pra minha cara assim, marcada, e ela chorando. Chorando mesmo. E eu falei assim, mãe, eu não aguento isso mais. Não aguento isso mais. Você tinha quantos anos? Eu devia ter uns 13 anos, de 12 a 13 anos de idade, mais ou menos. Então, Querendo ou não, te deu um trauma, né? Muito grande. Aquilo ali eu fui alimentando, né? Eu até converso muito com a minha esposa, né? E muitas vezes eu falei, depois que eu fiz 16 anos, eu tramei a morte do meu pai várias vezes. Não, esse aí é brabo, hein? Sério? Tramei a morte do meu pai várias vezes. Com 16 anos, eu maquinava e eu pensava assim, eu vou pegar o revólver com os caras da boca e na hora que virar a esquina eu vou furar ele todinho. Se ele pôr a mão em mim mais uma vez, eu mato ele. Cara, isso tem tudo a ver com a forma que os pais hoje... Tem os pais nos assistindo aí. A Bíblia é bem clara, né? A gente temos que saber tratar os nossos filhos, também não puxar a ira deles, né? Claro. Eles têm que honrar o pai e a mãe, mas a gente também tem que saber não puxar a ira deles. Com certeza. Então, assim, você que é pai e mãe aí, né? Até um despertar, né, pastor, para os pais que estão nos assistindo, porque isso pode gerar um trauma a ponto de chegar numa forma que essa chegou até o senhor. Então, você que é pai e mãe e está nos assistindo, preste atenção naquilo que você está fazendo com os teus filhos. É ou não é, pastor? Com certeza. Tem alguma coisa para falar com o pessoal de casa, com os pais que estão assistindo? Dá uma palavra para eles em relação a isso. Fiquem alerta, né? Os filhos, o que eles mais precisam é ser amados pelos pais, né? Não importa se você não recebeu esse amor na sua infância, né? Mas o seu filho precisa de você, ele precisa do afeto, ele precisa do carinho. Ele precisa sentir que ele pertence a uma família e que ele não é rejeitado,
né? Então transmita o amor, seja próximo, né? E só assim a gente vai conseguir vencer essa geração que a gente tem hoje, né? Uma geração de filhos que não respeitam pais, porque os pais nunca respeitaram, entregaram o amor que os seus filhos mereciam. Sensacional. Pastor, então você tramou a morte do seu pai. Tramei, muitas E, vezes e, maquinei. e como que foi se desenvolver? Ó, teve uma última vez que o meu pai, ele me bateu, eu tinha 16 anos. Aham. Eu tava na rua, já tinha começado a me envolver com a criminalidade, com os meninos e Ah, tudo. tá. Então deixa eu só entender aqui. Você envolveu com a criminalidade. Sim, Nesse meio período, você se revoltou e envolveu com a criminalidade. envolvi com a criminalidade. Perfe- Não colocando a culpa no meu No que tinha pai, na acontecido. criação, nem nada. Mas eu comecei a me envolver com a criminalidade, eu tinha 15 anos, mais ou menos, né? Comecei a fumar, comecei a sair, comecei Uhum. a beber, né? E fui viver a Vocês são vida natural daqui de BH mesmo? de ou Belo de Belo Horizonte, Horizonte? isso, de Uhum. Belo Horizonte. Ok. Nascido e criado aqui em Uhum. Belo Horizonte, no bairro Nova Sintra, na rua São Joaquim. Top. Então, ali Tamo junto. e na rua, e na minha rua, sempre foi uma rua muito movimentada em relação ao tráfico de drogas, Sim. né? Então, a gente cresceu, né, no meio do tráfico de drogas, né? A gente cresceu vendo, até hoje tem amigos que eu vi amigos meus morrerem na minha frente por causa de guerra de tráfico, Acredito. né? Então, esse foi o ecossistema, o ambiente que eu fui gerado, né? E automaticamente, se você permite que esse ambiente te gere, automaticamente você começa a fazer aquilo que o ambiente planta em você, Sim. né? É uma semente, a semente foi plantada e ela está germinando de alguma forma, né? Então ali, quando eu inteirei uns 15 anos, eu comecei a envolver com a criminalidade, né? A fumar, a beber, a sair, a envolver com o pessoal realmente do tráfico e tudo. Teve uma vez que eu recebi um livramento muito forte Uhum. da parte de Deus. No dia eu não entendia isso, mas hoje eu entendo, né? Passou uma moça para comprar maconha e eu estava sentado, né? E como tinha muita guerra, né, com o pessoal da minha rua, com o Beco dos Pretos, então a guerra estava intensa, né, naquele dia. Então os meninos estavam para cima da laje e eu estava sentado na rua, Meu menino Deus. jovem, adolescente. Aham. E essa mulher passou no carro, falou assim, aqui, eu não tem maconha não. Eu falei assim, tem, dá a volta aí que eu vou pegar pra você. Beleza, e ela deu a volta e eu gritei os meninos da laje, falei com eles, falei assim, velho, a moça tá querendo baseada ali e tudo. Aí eles, ô menor, tem não, Zé, aqui tá alombrado, Zé. Falou de jeito. A mulher voltou, eu falei, não tem, não tem, não tem. E ela saiu. Na hora que eu fui sentar no portão da minha tia, eu olhei pra esquina. E quando eu olhei pra esquina da São Joaquim com a Santa Cecília, Uhum. eu vi os dois caras do Beco dos Pretos. Entendi. Eles vindo no canto, com a arma na mão. Meu Deus. Quando eles me viram, eles levantaram e atiraram. Por incrível que pareça, eu vi eles em câmera lenta. Deu tempo de eu pular para trás, para entrar no portão, até a bala comer. Quando eu pulei para trás do portão, o tiro comeu solto. Era para mim ter morrido naquele dia. Meu Era para Deus. mim ter morrido naquele dia. Na época, eu não entendia, mas hoje eu sei que foi a mão de Deus, foi um livramento. E depois disso, com esse fato acontecido, o senhor chegou a pensar nesse livramento? O que que... Não, Não... não. Eu nunca tive essa mentalidade de que Deus me livrou. No. Que Deus me livrou. Eu sempre entendi que foi uma sorte minha. Só que eu sempre fiquei encucado. Desde o dia que aconteceu, eu contei para minha mãe, para minha tia, para meus irmãos. Eu contei, falei assim, eu vi os caras em câmera lenta. Eu vi a mão deles levantando em câmera lenta. Igual filme, quando você coloca em câmera lenta. Eu acredito vi demais isso nisso. em câmera Eu lenta. acredito demais nisso. Então, hoje, eu sei que foi Deus que percebeu eu ver desta forma para dar tempo de eu reagir e pular para trás. Com certeza. Porque eu ia sentar no portão. Quando eu sentei e olhei assim. Quando eu olhei, eu vi a mão deles nítido, assim, ó, com a arma na mão. Quando eu vi a arma assim, eu pulei para trás. Quando eu pulei, escutei os estralos. Nossa. Aquele tanto de tiro. Então, tipo assim, Deus, ele veio me livrando, né, e mostrando para mim qual que era o real propósito que eu tinha na Terra. E depois disso,
você continuou quanto tempo ainda na criminalidade? Eu só fui sair da criminalidade mesmo em 2017. 2017. 2017. Já estava casado, já tinha filhos. Então, assim, é algo muito poderoso. Uhum. Mas você começou a descobrir isso em 2017. Como que Deus te chamou? Na verdade, Deus me chamou, eu estava preso. Estava no presídio de Então você Bicas. chegou a ser preso, houve um Cheguei. processo ali que você ficou trancafiado. E como que Fiquei. foi que aconteceu isso? Eu comecei a me envolver com um crime muito pesado, né? Comecei a pegar e vender para mim mesmo, Entendi. né? Então, Queria enriquecer, né? isso, aquele chamado patrão, né? Eu pegava e eu vendia para mim mesmo, colocava 1 ou 2 ali para poder vender e tudo, ia para as boates, vendia dentro da boate, Meu Deus. essas questões e tudo. E isso eu era casado, né? E aconteceu um fato, né, para a gente poder chegar nesse ponto. O meu filho ia completar 1 ano de nascido, uns 9 meses, o Breno. Uhum. E eu trabalhava de porteiro à noite, né, mas usuário de droga e envolvido com a criminalidade. E nesse dia eu tinha cheirado muita cocaína. Muito. Passei o dia inteiro cheirando cocaína na São Joaquim. Cheirei muita cocaína, muito pó naquele dia. E fui trabalhar com mais 3 pinos dentro da mochila. Sim. E cheguei lá no meu trabalho, que eu trabalhava à noite, e cheguei lá cheirando cocaína. Deu um determinado horário lá que eu fui cheirar o 2º pino, eu dei overdose. Meu Deus. No trabalho. Eu só consegui ligar para dentro da casa para o caseiro atender e eu não conseguia falar. A língua já tinha enrolado, eu só Deus. mexia. Travado. Travei todinho. Travado. Até as vistas escureceu, o coração acelerou. Aí eles chamaram a ambulância não quis vir. Eu tive que ir foi de táxi na época, não tinha Uber, era táxi. Eles chamaram o táxi, o caseiro foi comigo, me levou pro João 23. Na hora que a mulher já me viu no João 23, já falou assim, isso é droga, overdose. Meu Deus. Aí eu fiquei internado, né, durante a noite para eles poderem passar os medicamentos e tudo ali, para poder tirar o efeito da droga, né? E depois disso, meu coração inchou. E o médico falou comigo assim, ó, se você continuar usando droga, você vai morrer. Ali, com o médico me aconselhando dessa forma, eu falei, eu não cheiro mais cocaína. Sim. Ali eu parei de cheirar, mas continuei envolvido com crime. Aí eu já troquei, eu inverti. Em vez de eu ser usuário, eu comecei a vender, a focar no empreendedorismo do tráfico. Isso, a vender. Eu saí de consumidor para empreendedor do crime. Né? Então, comecei a comprar direto na fonte com os caras, 25 gramas, 35 gramas, 50 gramas de cocaína, comprava milheira ali, despejava milheira, colocava 1 ou 2 ali para poder vender, ia para as boates, as mulheres que colavam com a gente, guardava, intocava as coisas lá, entrava para dentro da boate, a gente desintocava, vendia. Então, ali era uma engrenagem que estava girando. Entendi. Né? Dinheiro entrando, ao mesmo tempo entrando e saindo. Né? Entrando e saindo. E a minha família abandonada. Meu Deus. Minha esposa abandonada, meus filhos abandonados. Meu Deus. Porque eu escolhi viver essa vida. Né? Eu, automaticamente, é como se a minha família tivesse sido apagada da minha mente. Né? Eu não pensava em esposa, eu não pensava em filho, eu não pensava em ninguém. Né? Eu pensava em mim mesmo, no meu prazer, em me satisfazer, né? Porque era o status da época. Né? Então, eu queria aquele status, eu busquei ter aquele status. Né? E o preço foi alto. Acredito. O preço foi alto, porque nós vamos chegar no ponto agora que eu fui preso. Então, aí, depois dessa trajetória toda, eu fui envolvendo mais e, ao mesmo tempo, abrindo mão da minha família. Né? Porque o crime te exige isso. Sim. Né? Quando você começa a focar com isso, realmente você esquece de tudo aquilo que é importante, que é a sua família. Sim. Né? E hoje eu vejo pessoas que abrem mão da família para poder viver essa vida. Entendi. Né?
eu tenho muita propriedade sempre que eu abordo pessoas para poder falar sobre esse tipo de assunto, porque eu passei por isso, Entendi. né? Foi algo que eu sofri na pele e eu praticamente eu quase perdi a minha família. A minha família ela foi ressuscitada por Jesus, Aleluia. realmente. Então, foi passado esse período e eu fui envolvendo mais até chegar um ponto de eu sair de casa, né? Sempre procurava ocasião para brigar com a minha esposa, para sair, para poder ficar nas Procurando noitadas. circunstâncias, né? Isso. E chegar um ponto de eu sair de casa, deixar eles e viver a minha vida, Acredito. né? Aluguei uma kitnet, aí sim eu comecei a me afundar. Aí eu me afundei cada vez mais, porque já não tinha alguém para me prender mais. Entendi. É como se eu estivesse livre. Eu estava Entendi. livre no corpo, mas preso na mente, Nossa. né? Esse é o Repete pior isso aí pra cativeiro, galera, pastor. né? Eu estava livre no corpo, mas eu estava preso na mente. Isso é muito É o pior poderoso. cativeiro que o ser humano ele pode se encontrar. É o corpo dele estar livre, mas ele ser escravo de alguma coisa na sua mente, né? Então, era assim que eu me encontrava. Eu achava que eu estava livre, porque eu já não tinha mulher mais para encher o saco. Já não morava com mãe, já não dependia de mais ninguém, né? Então, aí eu me joguei de cabeça, né? E me jogando, aí passou determinados, mais ou menos uns 6 meses, mais ou menos, 4 a 6 meses, que eu fiquei separado da minha esposa, mais ou menos. A minha filha Lavínia, que tá aqui, ela era criança, ela eu acho que tinha, em média, de 1 ano, a minha Nossa. filha. Então, eu fui tão irresponsável a ponto que eu nem pensei nela, né? Eu deixei ela lá com 1 ano para a mãe se virar e cuidar da menina, sem eu dar assistência financeira, como pai, afetiva, nada, né? Então, eu literalmente, eu abandonei a minha família para poder viver Uma vida o de meu soluço. prazer, viver o que eu queria, né? Então, isso me trouxe muita consequência, né? O ponto crucial de tudo foi quando eu saí de casa, aluguei a kitnet, me joguei de cabeça no crime e teve um dia que nós fomos para um pagode que teve no Gameleira. Eu peguei a moto emprestado com um colega meu, que a gente andava junto, e nós fomos para esse pagode, no Gameleira que tinha ali. E eu não me senti bem no dia, e vim embora, e dormi. No outro dia, de manhã cedo, eu saí, encostei a moto lá na rua e fiquei com os meninos. E fui na pracinha com o Bruno, colega meu. Nós fomos tomar um sorvete. Minha mãe tinha um salão na Santarém ali. Eu passei ainda, eu tava sem camisa. Passei assim, ô mãe, quer um sorvete e tudo. Foi lá, dei benção à minha mãe, conversei com a minha mãe. Sim. E tudo. E desci. Quando eu desci, os policiais estavam rodeando a moto. Lá na São Joaquim. Falei assim, mas gente, o que esse pessoal tá rodeando a moto? Tava rodeando a moto. Aí eu cheguei e falei assim, tá rodeando a moto? A moto é sua? Não, é de um colega meu, mas eu tô usando ela e tudo. Você tá usando pra quê? Não sei o quê. Eles acharam que eu tava usando a moto pra roubo, pra furto. Entendi. A ponto deles pegar eu e o menino que tava comigo, que não tinha nada a ver, levar o menino na casa dele. Quando levou na casa dele, achou droga. Nossa. Aí vieram em mim. Aí falou assim, você mora na onde? Lá em casa tinha droga. Não. Aí eu dei o endereço da minha esposa. Falei assim, eu moro ali embaixo, ali tudo. Aí eles foram lá embaixo, reviraram Não lá encontraram. e tudo. Não encontraram. Não encontraram nada. Aí a minha sogra falou assim, não, ele não mora mais aqui não, que não sei o quê. Né? Que ela não sabia o que estava eu acontecendo. entendi. Né? Então aí os policiais me deram uma pressão. Falou assim, você vai falar onde é que você mora. Não. Você vai falar onde você mora. Depois de tomar muitas porradas pra lá tá fora, eu tive que falar onde que eu morava. Mesmo? Aí você chegou a apanhar Apanhei deles? demais. Apanhei igual subaco de aleijado. Apanhei demais, meu filho. Igual tamborim no samba. Nossa. Apanhei demais. Vai falar onde é que mora, não? Tinha droga lá em casa. Entendeu? Então, tipo assim, eu tentei segurar ao máximo, mas chegou um tempo que eu não consegui segurar mais. Tomou Aí eu demais, né? levei lá em casa, aí eles acharam droga, acharam milheiro, né? Que é o pacote de pino lá fechado pra gente já dissolver a droga, colocar pra poder vender e tudo. E ali eu fui preso, né? Fui
pro Ceresp da Gameleira. Fiquei no Ceresp da Gameleira até chegar o dia da audiência de custódia. Da audiência de custódia eu não saí, me transferiram, né, pro presídio de Bicas, Bicas 1, né? Só que dentro do Ceresp da Gameleira foi o ponto crucial, que foi ali que eu encontrei Jesus. Ah, então você encontrou Jesus dentro do Ceresp do Gameleira. Dentro do Ceresp da Gameleira. Dentro do Ceresp da Gameleira. É aquilo que a gente tava falando no início. Deus, ele une o propósito, Une. né, cara? Une. Então, assim, talvez a circunstância do propósito de Deus poderia ser mais tranquilo, porque o jugo é suave, o fardo é leve, né? Sim. Mas o Bruno não entendia isso. Nada, né? não passava Não nem tem na nada. cabeça. Ah, não, tem que ser pesado. Então é do jeito que você quis. Então Isso. Deus fala assim: vou unir esse propósito, então. É. Então, dentro do Ceresp, depois você foi preso. Quanto tempo você tomou de cadeia? No Ceresp, eu fiquei um mês no Ceresp, né? Porque ali é o centro de Remanejamento. Isso. Aí depois eles... Quase falamos em língua estranha Isso, aqui, vocês né? viram aí, né, gente? Eita, glória! Eita, aleluia! Então, aí depois dali, eles te mandam, né? Pra Bicas 1, Bicas 2, Papã, e aí vai, E Nelson vai repassando, Bria, né? isso, vai passando. Onde tem vaga pro preso, eles vai mandando. Né? Jesus! No Ceresp, eu tava na cela com 26 presos. 26 presos. Né? Então, a gente dormia de valete, um pra baixo, um pra cima, e dormia debaixo da cama, que é a tumba, e tinha 2 pessoas que dormiam no boi, que era no banheiro. Né? Então, Nossa! dentro de uma cela, por incrível que pareça, 26 presos. 26 presos dormiam ali. Né? E dentro do Ceresp, eu comecei a ter depressão. A depressão me alcançou. Porque ali eu fiquei vulnerável emocionalmente e espiritualmente. Sim. O que aconteceu? Eu comecei a sentir muita falta da minha família, dos meus filhos. Entendi. Pedi minha esposa para poder mandar foto deles para mim, né? E ela mandou. E aquilo ali eu achava que ia me dar esperança, mas me afundava mais, né? Porque quando eu via a foto deles, é como se eu abrisse um portal. É o que o apóstolo Paulo ele falou para Jesus, falou assim: eu tenho um espinho na carne, tira. Tira. É como se eu tivesse abrido aquele portal ali. Eu achava que ia me fazer bem, que ia me dar força, que ia me dar esperança, mas não, me jogava mais para baixo. Sim. E quando eu via, eu me sentia muito triste, eu me sentia um lixo. É como se o diabo, verdadeiramente, ele vinha e me esbofeteava. Nossa. Era como se eu tivesse abrido o portal. E aquilo ali foi me corroendo por dentro. Me corroendo por dentro, corroendo por dentro, corroendo por dentro. Meu Deus. Corroendo por dentro, por dentro. E chegou um dia que eu tava tão triste que eu esperei todo mundo da cela dormir. O pessoal dormiu e tudo ali, tudo. Eu peguei o lençol, enrolei o lençol e fiquei pensando, eu vou matar. E a voz vinha na minha cabeça, mata mesmo, porque se você sair, os caras vão te matar. Nossa. E se você não se matar aqui, você vai ficar preso 4 anos, porque você pegou tráfico. Essa eram as vozes que vinham na minha cabeça. Inimigo, né? De madrugada, levantei todo mundo dormindo na cela. Peguei o lençol, trancei. Quando eu fui pra capa, que é a grade que eu passei, porque eu pulei um preso lá, o preso levantou. Falou assim, que isso, Nova Cinta? O que você tá arrumando? Que eles me chamavam de Nova Cinta. O que você tá arrumando aí, Zé? Que brava é essa, moço? Você andando aí de madrugada, em cima na cela barraca. Ele acordou todo mundo da cela. Nossa. Ele acordou todo mundo da cela. Qual é, barraco? Você é doido? Zé? O que esse cara tá querendo arrumar aqui? E todo mundo me pressionando. O que você tá arrumando? Porque até então eles acharam que eu ia pegar alguém, fazer alguma covardia e tudo. Só que aí na hora que eu contei o caso, que eu falei assim, não, Zé, tô aguentando isso não, que não sei o que, parará, que eu falei que eu ia me matar, aí é que eles pegaram no meu pé, falei, você é doido, cara, você quer aumentar minha cadeia? Você quer aumentar minha cadeia? Você vai se matar aqui, você acha que o B.O. vai vir pra quem? Vai vir pra nós, rapaz. Você pegou quanto tempo? Eu falei, não sei, nem fui julgado ainda. Se for peixe que tráfico, fica esperto, rapaz. Eu peguei, foi 10 anos, rapaz. Você tá querendo tirar a sua vida aí, você nem sabe quanto tempo você pegou, você pode sair daqui amanhã. Aí aquilo ali eu já tomei um choque. Eu falei assim, opa, bacana. No outro dia, era banho de sol, no Ceresp. Era dia de quinta-feira o banho de sol lá.
sempre fazia uma roda. Tinha um pastor preso lá dentro, por incrível que pareça. Acredito. Né? Uma pessoa, né, que estava afastada, mas que tinha um chamado pastoral. Estava preso lá dentro. Deus é especialista nisso, né, cara? Isso. Então ele fazia uma roda todo banho de sol, que ele era da mesma galeria que eu. Uhum. Né? Então a mesma galeria participa do mesmo banho de sol no Aham. pátio. Né? Então ali ele fazia uma roda, a gente cantava louvores e ele ministrava a palavra, né, ali para os presos. E era uma roda muito grande, muitas pessoas participavam. E nesse dia eu estava tão quebrantado, que parece que os louvores era como se Deus estivesse cantando para mim. Você. Não era eu cantando para Deus. É como se Deus estivesse cantando para mim e me moendo por dentro, que eu só chorava. E eu chorava muito, porque eu estava sendo muito marcado ali naquele momento. Uhum. E naquele momento, um preso que nem na roda ele estava. Ele não estava com a gente na roda. Ele estava jogando bola lá na frente. Ele parou de jogar bola e ele entrou na roda falando em línguas. E ele veio na minha direção. E ele me deu um recado de Deus, falando em línguas. Ele falou assim: a partir de hoje, eu estou te levantando. Estou te preservando aqui dentro, mas eu estou te guardando para quando você sair, você fazer a minha obra. E ali eu desmanchei. Quem falou que eu era chamado, que eu era escolhido? E no momento eu nem atinei, nem pensei. Mas quando eu cheguei na cela, eu falei assim: mas como que um preso é usado por Deus? Como que Deus usa alguém que tá preso, cara? Às vezes fez coisa pior do que eu tava falando pra mim. Eu fiquei pensando nisso muitas vezes. Até eu começar a entender que Deus não tem os seus prediletos para serem usados. É sobre isso. Deus não tem prediletos. Se Deus tiver que entrar num prostíbulo para poder salvar uma prostituta, ele entra e ele salva. Se ele tiver que entrar na biqueira através de uma pessoa que usa droga, de um drogado, para falar com alguém, Deus entra e ele Pastor, faz. eu vejo vários relatos de pessoas, né? Eu nunca usei, né? Graças a Deus por isso. Mas a gente tem muitas pessoas ao nosso derredor que sempre comunica, que fala com a gente, cara, nossa, quantas vezes eu tava lá fumando, mano. E às vezes um colega meu pegava viagem, mano, de falar de Deus na hora que tava Isso fumando. acontece demais, cara. Ó, velho, o chá subia lá e tal, aquela coisa toda. Acontece e demais. fala assim, eu acredito que Deus entra muito Muito. nessas circunstâncias. Muito. Deus entra muito porque a religião aprendeu a discriminar esse tipo de pessoa, de ser humano. Só que Deus não. Né? Deus não Deus faz ainda isso. continua descendo ao resgate dos filhos perdidos. A religião exclui, mas Deus ele quer proximidade. Foi o que aconteceu. Eu estava preso, era impossível no meu pensamento, Deus se manifestar ali. Aham. Porque é um lugar de pessoa que estrupou, que matou, que roubou, que vendeu droga, ou seja, pessoas que destruíram outras vidas. Mas não é porque alguém destruiu a vida de alguém que Deus vai deixar a sua vida ficar destruída. Não, ele desce e ele fala com você. Tremendo isso. Ele usa quem que ele quer. Ele usou a mula para falar com Balaão. Não é? Ele se manifestou na sarça para poder chamar Moisés. Então não existe um campo geográfico capaz de impedir de Deus se manifestar para chamar alguém que tem um propósito relevante Exato. que ele tem nessa geração. Se ele tiver que usar uma criança para falar com alguém, Deus ele vai usar. Né? E ali eu fui impactado com aquilo, porque foi o meu primeiro contato pessoal e frente a frente com Deus. Um preso falando em línguas, me entregando o recado de Deus. Aconteceu algo assim comigo, semelhante. Glória a Deus. Um bêbado, cara. A gente vai vendo as coisas assim e vai falando, Deus fala mesmo, cara. Fala. É algo semelhante. Eu tava passando por uma circunstância assim, sabe, pastor? Uma circunstância de uma venda de um carro, que eu tinha comprado um carro, e esse carro tinha dado BO no motor e tal, aquela coisa toda.
e a pessoa tava me devendo, e toda vez que eu ia lá na casa dele, ele ficava, não, velho, agora eu tô sem dinheiro e tal. Sempre passava por um Sim. dia, sempre passava por um dia. Quando eu ia lá, não resolvia. Nesse dia eu desci com sangue no olho. Eu sou crente, mas hoje, aleluia. Cheio do ódio. Hoje eu tava cheio do ódio, né? Cheio da graça, meu, cheio do ódio. Mas eu desci com sangue no olho. De repente veio um bêbado cambaleando na minha frente, cara. E de repente ele fala assim, ô jovem, aquele que te prometeu é fiel pra cumprir. E eu glória. arrepio todo falando isso, velho. Ô, cara, eu falei, não, mentira. Aí ele falou assim, ó, aquele que te prometeu é fiel pra cumprir. Saiu, cara. E saiu da minha frente, saiu cambaleando bêbado. Na mesma hora eu vi Deus falando comigo. Glória a Deus. Então, assim, eu acredito que Deus não olha o cenário, ele não olha o cenário. Ele vê o propósito que ele tem na sua vida e te traz para mais perto. Sim. Então é sobre isso, cara. É. É muito É poderoso. os meios que ele usa, né, pra poder fisgar os seus, né? Tem hora que eu fico doido assim, eu falo assim, ó, se eu podia levantar um bêbado, que hoje eu tô precisando ouvir sua voz. Fala comigo Hoje eu de tô novo. precisando, fala de novo. Usa nem que seja um bêbado aí na rua, Isso. de novo. E hoje as pessoas têm uma mania feia de procurar o profeta para ouvir a voz de Deus. Exatamente, Né? cara. E Deus, ele se revela a nós nas mínimas coisas. Com certeza. Às vezes, essa pessoa que está precisando de uma resposta de Deus, um drogado chegou perto dela, um mendigo Exato. chegou perto dela, falou alguma coisa, mas talvez pelo estado atual da pessoa, aquele ser humano não deu ouvido para ele. Sim. Né? Então, isso serve até de alerta, né, para as pessoas que estão nos assistindo, nos Boa, ouvindo muito hoje. bom, muito bom, né? muito bom. Você que espera uma resposta de Deus, né? Você que está falando assim, Senhor, fala comigo. Deus fala com a gente todo o tempo. É Em isso. todo instante o Senhor, ele fala conosco. Talvez chegou alguém, um morador de rua, perto de você e você se desconectou, saiu. Talvez ele ia ser boca de Deus na sua vida. Talvez ele ia ser resposta. A gente tem que parar com essa mentalidade de que Deus só usa profeta. Não, eu tenho que ir naquela igreja porque vai ir um profeta que revela a identidade e CPF. Não, meu amigo. Deus, ele se manifesta na simplicidade. Se ele tiver que te entregar alguma coisa e falar com você, ele vai usar quem ele quer. Que não é só coisa profeta. linda. Isso é muito poderoso, cara. Isso é a famosa profundidade das riquezas, da Isso. sabedoria e do conhecimento de Deus. conhecimento Então de Deus ele é Deus. especialista nisso, Isso. em salvar o perdido. Em salvar Né? o perdido. Sensacional, pastor. Pode continuar contando, que tá muito bom, cara, tá muito bom. E ali eu fui alcançado, né? Foi o meu primeiro contato com a graça de Deus. Sim. Alguém que estava sujo, alguém que estava preso, alguém que estava escravizado, alguém que não tinha feito nada de bom até naquele momento da sua vida, e nem para alguém que teve contato, mas foi naquele instante ali que a graça olhou para mim e falou assim, eu quero você. E a graça, ela é sensacional. Ela vai muito além do que aquilo que a gente imagina. A religiosidade, ela coloca dogmas e um preço para que você pudesse ser salvo. Nossa. Mas é até um assunto polêmico, mas Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, ou seja, nada do que você fizer vai garantir a sua salvação. Nossa, isso é muito top. Porque não é pelo que você faz, é pelo que ele fez por você. Então, quando a gente assume essa mentalidade, a gente entende que a gente foi salvo para as obras. É o que a palavra de Deus diz. Né? O Senhor, ele me salvou com um propósito. Sim. Para manifestar o reino dele nessa terra. Proclamar as boas novas. Né? E foi para isso que eu fui chamado. Por isso que eu ando dessa forma. Né? Não ando formal, de terno e gravata. E, às vezes, as minhas ovelhas me apresentam para outras pessoas. Aí as pessoas me olham de baixo para cima e falam assim, ué, ele é pastor? As pessoas julgam por causa da tatuagem, o jeito de vestir, o boné e tudo. Gente, mas é a minha identidade. Né? Eu ia ser um sepulcro caiado se eu sempre me apresentasse, sabe, dessa forma. Mas não, Deus me chamou sim. Até porque a transformação ela não está nas vestes. Nas vestes. Não está nas vestes. Isso é muito doido, velho. A transformação vem do caráter. Toma um café, pastor. A transformação vem do interior. Né?
É o Espírito Santo de Deus fluindo dentro do ser humano. Sim. Né? E isso é tão interessante que isso me traz aquela passagem de Atos capítulo 9, né? Quando Saulo ele pega as cartas, né? com os fariseus, ele tem autoridade através das cartas, ele tem direcionamento através das cartas para poder perseguir e prender os cristãos. Né? Ele recebe as cartas e ele vai de caminho a Damasco. Só que no caminho, uma luz vem e ele cai no chão e essa luz grita para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Uau. E ele fala: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Não. Ou seja, Saulo estava perseguindo a igreja e não a Cristo. Só que algo interessante aconteceu nesse termo, né? Quando Saulo vê a luz, ele fica cego fisicamente. Só que o seu interior acendeu uma luz que ele nunca mais foi apagada. Acendeu uma visão, os olhos espirituais dele foi aberto que nunca mais fechou. Né? Às vezes a religião ela tenta fechar esses olhos espirituais. A qual o Senhor está dizendo: eu fecho os olhos carnais, físicos, os olhos externos, para poder abrir os seus olhos internos e mostrar que a minha graça te alcança nessa noite. Né? Então, é um segredo muito importante. Né? Existem momentos na nossa vida que Deus ele vai abrir essa visão dentro de nós. E essa visão ela vai te expandir de uma forma poderosa, porque você pode ser leigo, você pode ser indouto, você não pode ter diploma, não ter estudado, mas existe uma apoteose, um dunamis de Deus dentro de você que explode ali dentro, ali, que as pessoas te enxergam e alguma coisa em você atrai. Acredito. Esse é o verdadeiro evangelho. Amém. O evangelho do reino de Deus. É isso que Paulo carregava, apesar dele ser um doutor, né? Mas as pessoas viam Paulo pregando e falavam: eu vejo Cristo. Yes. Eu vejo Cristo. E não era pela performance do sermão, mas é pela vida. Paulo carregava marcas que as marcas dele gerava dentro do coração de alguém o interesse por Cristo. Glória a Deus. Paulo passava por naufrágio, sofrimento, chicoteado, perseguido, e ele estava levando esperança para a igreja, para as colônias que estavam ali em cada cidade. As cartas de Paulo deu força e fundamento para a igreja prosseguir. Por isso estamos aqui hoje. Verdade, verdade. Através de um homem que foi chicoteado. O cara sofreu perseguições. Portanto, tem aquela passagem, né? Eu carrego as marcas de Cristo. Carrego as marcas de Cristo. Né? Então, aquilo ali é o que eu me apego hoje, sabe? E é o que eu tento transmitir sempre para as pessoas que têm contato comigo. Eu sou um cara, Daniel, que eu sou muito simples. Muito simples nas palavras, mas eu sou um cara que eu gosto muito de me aprofundar naquilo que Deus tem para os tempos de hoje. Sim, sim. Né? Porque eu gosto de falar e sempre cito isso, porque Deus, o mundo, ele aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Sim. Então, se eu não entendo que eu sou filho, o mundo nunca vai reconhecer Cristo através de mim. Faz sentido demais. Porque isso vem muito da identidade que a gente carrega e que a gente encontra quando essa luz interna dentro de você acende e jamais apaga, cara. Coisa linda. Então, isso é muito importante. Né? Então, voltando no assunto ali, né? Naquele momento ali, eu já tive esse encontro com a graça de Deus. Né? Foi dentro do Ceresp. E depois ali eu continuei orando, aprendi a orar. Fiquei escutando muito João Ribe Palharim, que tinha aquela série Pregadores do Telhado. Né? Nós tínhamos um radinho lá dentro lá dentro da cela e tudo, e eu escutava muito aquilo. Então, aquilo me alimentava, né? E me dava força. E minha mãe mandou uma Bíblia para mim, e eu lia a Bíblia sem entender nada, mas eu lia. Não entendia nada, porque eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu não entendia nada, mas eu estava lendo.
Eu estava lendo. Isso me traz a memória quando Jesus, em João 15, eu acho que é 15:3, que ele fala para os discípulos: vós já estáis limpos pela minha palavra. Ou seja, a palavra de Deus quando eu sempre falo com as pessoas, lê, pastor, mas eu não entendo. Mesmo sem você entender, ela está te limpando. Sim. Porque toda vez que a gente lê a palavra de Deus, não é eu que absorvo algo, é ela que tira algo de mim. Ela tira a minha natureza humana, ela tira o meu eu, ela mostra para mim que aquilo que eu tenho não é o que Deus tem para mim. Então, toda vez que eu leio a palavra, ela arranca algo de mim, introduz algo do céu no meu coração. Isso é lindo. Né? Então, eu fui escutando ali João Henrique Palharim pregando, lendo a palavra sem entender o que eu estava lendo, mas aquilo estava me transformando, aquilo estava me alimentando, aquilo estava trazendo combustível, né? E também alimentando o propósito que Deus tinha na minha vida. E ali eu fui transferido... Sem saber, né? Sem saber. E ali eu fui transferido para Bicas 1. Aí fiquei em Bicas, né? E ali também foi 27 presos na mesma cela, né? 27 presos. E ali em Bicas tinha um jovem, eu queria até aproveitar essa oportunidade. Fica à vontade. O nome dele é Breno, ele morava na Pedreira Padre Lopes. Uhum. É um jovem que estava desviado, conhecia os caminhos do Senhor e me deu muita força lá dentro, né? Porque ele me ensinou a ler a palavra. Ele me instruía como pregava. Então, eu grudei muito nele. E pelo fato dele ter o mesmo nome do meu filho, então a gente criou muita afinidade. Vínculos, né? Isso, e aquilo ali me trouxe esperança. Né? Então, se esse vídeo chegar nele, eu quero que ele saiba que eu sou muito grato, que ele foi parte, ele foi um degrau, né, para que eu pudesse chegar aqui hoje, me tornar um pastor de igreja, né? Porque quando eu estava lá dentro, ele me ajudou a me alimentar da palavra, me explicava o que eu tinha dúvida, né? A igreja não estava lá dentro, não tinha pastores lá dentro. Ele foi, né? um Felipe para você, né? Foi um Felipe para mim. Foi um Felipe para você, né? Ensinando a palavra de Isaías, igual que a passagem lá. Você entende que ele não sei nada. Então me explica aí. Então me explica aí o que está acontecendo. Né? A mãe dele foi moído, pisado. Muito poderoso isso, cara. Então, mesmo sem saber, Deus coloca uma pessoa e vamos fazer esse vídeo chegar nele, hein? Isso. Vamos fazer esse vídeo chegar nele. Vamos fazer um corte aí, vai chegar nesse dele. Vamos marcar aí. Isso aí. Então, aí, ali eu fui me alimentando mais, né? Eu fui me alimentando mais e eu fiquei preso 4 meses. 4 meses preso. Era para mim ficar 1 ano e 3 meses por causa do réu primário, porque eu peguei 4 anos e 8 de condenação. Saí com 4 meses. Isso não acontece. Saiu com 4 meses? O rapaz que ficou preso, que foi preso no mesmo dia que eu, na mesma condenação, eu saí e ele ficou. Meu Deus. Eu saí e ele ficou. Ele ainda ficou lá, ele saiu depois de 1 ano. E como que o senhor pensa nisso? Você acha que isso foi... Eu acho que Deus falou assim, tá na hora de sair do casulo. Já foi suficiente. Já foi suficiente. Você já saiu do estado de largata, agora você precisa voar. Então, 4 meses foi um processo extraordinário, onde você conheceu Jesus. Onde você conheceu Jesus. Conheci Jesus. Teve as suas primeiras experiências ali com a palavra e ouvindo a palavra, mesmo sem saber o que estava lendo. E com 4 meses você foi liberto. Fui liberto. Fui liberto com 4 meses. E interessante, no dia que eu saí, eles liberam o preso de madrugada, né? Eles não liberam o preso durante o dia, não. Eles é terrível. Né? Só pra dificultar, né? Libera o preso de madrugada. Era meia-noite e eles estavam me liberando eu. Lá em Bicas. E o presídio é bem numa área rural, né? De Bicas. Então, eles me liberaram ali, tipo assim, não tinha ônibus, não tinha nada. Eu tinha que caminhar até a BR. Eu caminhei 3 horas. Até a BR. Meu Deus do céu. Até a 381 ali. Quando eu cheguei na 381, era 4 e pouca da manhã já. Eu liguei para minha esposa cobrar, era o único número que eu tinha gravado na mente. Como que é as coisas, né, gente? Ei, esposa, sofre demais, né? Isso. Era o único número e aconteceu, né, nessa ligação
ela me comunicou a morte do meu primo, né? Que era o que eu ia passar as férias na casa dele. Quando mais novo? Isso, quando eu ia O que mais novo. você viu lá os pais Isso, louvando e tal? isso. Meu Deus. Mataram ele com 30 tiros. Aí eu liguei para poder comunicar a ela Que você tava saindo. que eu tava saindo, eu tava naquela... Nossa, naquele negócio ali, todo contente. Por mais que eu tinha andado, o pé doendo, mas eu tava livre, cara. Então, tipo assim, aí quando eu liguei para ela, Puxa ela me vida. falou assim, ó, seu filho Daniel, seu primo Daniel morreu. Aí eu tomei que choque, falei assim, ué, mas morreu? Morreu de quê? O que que aconteceu? Falei assim, eles mataram ele. Falei assim, ué, mas por que que mataram o menino? Tipo assim, eu não tava conseguindo raciocinar. E nós era conectar demais. Eu lembro que antes dele desviar, ele foi lá. Ele pregou a palavra para mim. Meu Deus. Ele foi lá em casa. Eu tenho uma foto dele com a Bíblia lá em casa e eu estava perdido. Ele foi lá em casa, falou do amor de Jesus para mim. Eu não escutei no momento, mas eu sabia que ali ele plantou uma semente. Sim. E no dia que eu recebi, que a minha esposa comunicou isso para mim, que o velório dele ia ser no mesmo dia, eu fiquei em choque, eu não consegui nem raciocinar, porque foi aquela mescla de sentimento, a felicidade por estar livre, mas aquela tristeza de não ter alguém que eu era tão conectado, que era o meu primo Daniel. Né? E até hoje eu sinto muito. Acredito. Às vezes eu até... Esse ano eu ainda nem comentei com a minha esposa isso, mas até ano passado eu sempre comentava com ela. Falei, não, mano, tô lembrando do Daniel, não, e tudo. Sempre vem, porque... A conexão era muito forte. Muito forte, muito forte, muito forte. Eu cheguei a morar lá 1 ano, quando eu fiz 17 anos. Cheguei a morar lá 1 ano com eles e tudo. Então nós era como irmão mesmo. Né? Então, ele chegou a se perder no caminho? Ele se perdeu. Entendi. Ele se perdeu no caminho. Ele não teve a oportunidade que o senhor teve, né? Isso, não teve. E algo que aconteceu forte, né? E isso eu nunca falei para ninguém. Mas foi algo que bradou no meu coração e hoje eu sei que foi o Espírito Santo de Deus no dia. Uhum. Quando eu liguei para ela, que ela falou que ele tinha morrido, que os caras tinham matado ele. Com 30 tiros, o Espírito Santo de Deus falou na hora, falou assim, se você pisar fora da faixa, é isso que vai acontecer. Era justamente isso que eu ia te perguntar. Qual que foi o sentimento naquele momento que você recebe a notícia, por ser uma pessoa tão forte a presença com você, com um vínculo muito forte, se passou pela sua cabeça de querer vingar, fazer alguma coisa? Não, porque no mesmo instante... O Espírito Santo já tinha te isso comunicado. Porque se eu não tivesse sentido isso, eu era um cara que não guardava muito desaforo, não. Eu acho que eu ia querer vingar. Com certeza. Só que no mesmo instante, hoje eu sei que foi o Espírito Santo de Deus. Falou comigo, falou assim, se você pisar fora da faixa, é isso aí que vai acontecer com você. Na mesma hora, aí eu falei, opa. Ô, pastor, tira uma dúvida aqui, acho que talvez é de muita gente. Eu tenho uma tese e acredito nessa minha tese, né? Mas vocês que já teve um tempo mais de vida louca, né? Eu não passei por essa fase, mas eu ouço muito. Mas eu acredito que quando Deus, né, quer te livrar, ele te avisa algo, ele te avisa antes de acontecer determinados fatos. Qual, por exemplo, fulano de tal foi morreu e tal. Eu acredito que ela foi avisada de uma certa forma. Sim. O senhor acredita nisso também? Porque acredito. eu particularmente acredito. Fulano de... Nossa, morreu e tal, mas eu acredito que ela foi avisada. Deus, ele fala com as pessoas antes mesmo de Deus acontecer. fala. O desejo de Deus não é que ninguém se perca. Não, claro, né? Com certeza. E Deus é uma coisa que as pessoas precisam entender. Deus, ele não é vingativo, porque você fez errado e ele tá te matando. Não, é as suas escolhas está te levando para a morte. Isso é muito importante as pessoas saberem. Tem muita gente que acha que Deus é vingativo. Isso, que Deus é vingativo. Então só porque você fez isso, Deus vai te deixar na miséria. Usa até um versículo meio que isolado, né? Deus, ele é amor, mas também é fogo consumidor. Ele vai te matar. Toma cuidado. Não, é as nossas escolhas, né? Às vezes Deus não tem nada a ver com isso.
né? É o caminho que eu escolhi trilhar. E isso é muito claro e nítido. O caminho das drogas, do tráfico, não tem outro. Ou é cadeia ou é caixão. Não tem outro caminho. Então, tipo assim, Deus não tem nada a ver com isso. Por que que Deus não intervém? Ele te dá o direito de escolha. Exato. Ele te dá o direito de escolha. E ele avisa, né? Teve uma vez que ele chegou lá, tá comunicando lá, aí ele fala assim, como que eu posso ocultar alguma coisa do meu amigo Abraão? Deus, ele revela para os seus. Sim. Talvez revelou para a mãe dele. A mãe falou que teve um sonho, que teve uma visão. Ó, eu vi, isso aconteceu e tudo. Eu tenho certeza, porque a mãe é muito de fé. O pai é muito de fé. Então eu tenho certeza que Deus alertou e eles alertaram ele. Ele sabia disso. Só que quem está nessa vida, Daniel, infelizmente, quando às vezes você está muito afundado, você fica cego. Acredito muito nisso. Você fica cego. Realmente você perde a sensibilidade espiritual que você tinha. Nossa. Então você já não entende como se fosse um alerta de Deus para sua vida. Você já começa a olhar para sua mãe e fala assim, não, ela é mãe, ela vai falar isso para mim mesmo. Não, mas às vezes não, às vezes foi Deus mesmo. Ah, não, ela é esposa, tá falando por causa disso. Não, foi Deus mesmo. A minha esposa tá aqui, prova. Antes de eu ir preso, ela teve um sonho comigo. Ela acordou de manhã e falou assim, amor, tive um sonho ruim com você. Nós já estávamos separados. De vez em quando eu visitava lá, ela e tudo, para nós conversar, e acabava que a gente dormia junto e tudo. Ela falou para mim um dia. Em uma semana, na outra semana aconteceu. Ela falou, ó, eu tive um sonho ruim com você. Eu vi você sem camisa, dentro de uma viatura, com a correntinha e tudo. Você vigia. Ela falou comigo de jeito. Eu falei assim, que vigia, moço? Tá achando que os homens me pegam e eu? A autossuficiência, né? Você tá achando que os polícia me pegam? Na outra semana, foi do mesmo jeito. Eu sem camisa, de correntinha, dentro da viatura. Então, Deus, ele alerta a gente. Ele alerta. E ele me alertou através dela, só que eu não quis dar ouvido e continuei nas práticas. Né? Então, eu tenho certeza que Deus alertou para ele, só que a fadiga espiritual, a visão que ele já não tinha, os ouvidos tapados espiritualmente, não deixou ele perceber e absorver isso e corrigir a sua rota. Né? E aconteceu a fatalidade. Pastor, nós estamos chegando ao final. Passa tão rápido, né? Rápido demais. Mas tem aquela câmera ali, ó. A 2, a câmera 1, primeira câmera. Dá um recado pro Vida Doida aí. Porque eu acredito que Deus vai te usar para falar para alguém. Sim. E Deus, ele sempre alerta. A gente chegou nessa conclusão aqui que Deus, ele sempre fala através dos seus profetas. Sim. E talvez esse cara tá aí, cara, na vida, na boca de fumo agora, mas tá com o celular na mão, vendo o Instagram, vendo alguma coisa. Ou então acessa o YouTube. De uma certa forma, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Existe um propósito para tudo. E nós, como pessoas, somos homens de Deus para virar ponte de Deus para a vida dessas pessoas. Dá um recado para esse Vida Doida que tá aí na boca de fumo, que talvez está passando aí, né, com o celular na mão, tá lá com o celular na mão, e vai ver esse vídeo do senhor. Um recado para ele. O que eu tenho para te falar hoje é muito simples. Deus, ele tem um plano na sua vida. Eu não sei qual que foi os caminhos que te levaram a você viver essa vida, a ter esse tipo de comportamento. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus, ele não abre mão de você. Né? É como Jonas, você pode entrar por navios, afundar, naufragar, mas existe um Deus que quer te conduzir ao propósito dele. E ele te ama, né? E em João, capítulo 1, verso 11 e 12, vai dizer, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos aqueles que creem em meu nome e me receberem, eu lhes dei o poder de serem feitos filhos de Deus. Você nasceu com uma identidade. A identidade do reino de Deus. Você é filho. E quem é filho, meu irmão? O Pai não abre mão. Deus te abençoe e a casa do Pai está te esperando. Meu Deus, que coisa linda! É para aplaudir de pé, igreja. Pastor, primeiro episódio hoje. Nós temos um segundo episódio. Sim. E hoje nós falamos do Bruno. Sim. De como Deus fez essa base aí acontecer, uniu esses propósitos. E no próximo episódio, a gente vai falar um pouco dessa transformação
agora após. Sim. Entendeu? De como tem sido esse reboliço que Deus tem feito na sua vida e que é muito perceptível isso. Uhum. A gente vai falar um pouco também das transformações do antes e esse depois. Sim. A gente falou desse antes, agora a gente viu, mas a gente vai entrar em algumas polêmicas aí. Eita, Glória, vamos E embora. é muito bom, é muito bom. Pastor, apresenta aí a igreja, manda um abraço pro pessoal, herdeiros do reino. Eita, família, agradecer aí a todo o corpo de membro, ao pessoal da igreja, né, da nossa igreja, Ministério Herdeiros do Reino, fica localizado ali, né, no bairro Nova Cinta, na rua José Júlio Martins, número 15. Você que não conhece a gente, não conhece a igreja, venha, nos faça uma visita, venha conhecer desse ambiente agradável que está de portas abertas para receber você e toda a sua família. Então venha participar desse tempo poderoso que Deus está fazendo no nosso meio. Eu duvido que você quer ficar de fora, porque Deus tem uma coisa grande a ser executada e nós estamos fazendo parte disso. Então não fique de fora disso. Eu aguardo você. E o pastor tá em um @ também do Instagram, você sabe ele de qual aí? Isso. A gente vai colocar na descrição também. Isso, pastor, PR, Bruno Oliveira, e também nós temos o Instagram da igreja, que é o @Herdeiros do Reino Ministério. Então segue a gente, você que não segue nas redes sociais, né? Acompanhe o nosso trabalho lá. Vidas têm sido edificadas, pessoas alcançadas, né? Quem sabe a sua casa não seja uma dessas, né? Que vai receber uma palavra edificante, e quem sabe você não vira o nosso membro. Venha congregar com a gente, não fica de fora não. É isso aí, pessoal. Suspeito pra falar, a igreja é uma bênção, tá? É só entrar em contato aí com o pessoal. Beleza? Pastor, que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Amém. Nos bastidores aqui, eu agradeço o senhor, a sua esposa daqui nos bastidores, são uma benção, sua filha. Gente, família linda, tá? Família abençoada, tá bom? Pastor, estamos seguindo pro próximo episódio. Tamo Até junto. mais. Até mais. Deus abençoe, Deus abençoe. gente.